Vamos meditar na palavra de Deus? Eu quero pedir a você, Deus tem uma palavra para nós nessa noite. Uma palavra muito importante, e eu quero que você preste muita atenção nessa palavra nessa noite. Amém? Vamos abrir a nossa palavra de Deus no livro de Apocalipse, capítulo 2. Já vi o povo aqui tremendo já. Fala de Apocalipse. Deus é bom. Apocalipse capítulo 2. Diz assim a palavra de Deus. Carta à igreja em Éfeso. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmo se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. Tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e volta à prática das primeiras obras. Se não venho a ti, e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Amém? Eu gostaria de estar meditando com vocês sobre esse tema. Quando o amor é importante. Quando o amor é importante. Amém? Baixe sua fronte. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nessa noite, Senhor, que nós estamos aqui reunidos em Teu nome, Jesus, nós queremos Te louvar e Te engrandecer, porque a Tua fidelidade, meu Pai, tem se estendido de geração a geração. Tu nos tens sustentado, o Senhor nos tem provido o ar que respiramos, o Senhor nos tem dado tudo o que nós necessitamos para viver. Agora, Senhor, eu te peço que Tu venhas nos abençoar através da Tua ministração desta palavra. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, fale com a gente, fale conosco nessa noite, como tem sido até aqui, Senhor, desde a primeira oração. Que a Tua presença, ela continue poderosa e que nós possamos desfrutar de todas estas bênçãos espirituais que o Senhor tem preparado para nós nessa noite. Obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito pelas nossas vidas. Já te louvo e já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Você já passou por uma experiência assim? Que você
esperava que tudo ia dar certo, mas na hora H, não deu. Você já passou por aquela experiência? Eu já passei nessa aqui, de ser chamado para uma vaga de emprego, e você ir lá nos recursos humanos, e ele diz, não, está tudo certo, você é o chamado, você é a pessoa certa, está tudo certo para você trabalhar. Uns dias depois eles ligam e falam assim, ó, o chefe cancelou a vaga. Você já passou por experiências em que você, talvez os vendedores aqui sabem disso, fecharam uma venda, está tudo certo. Aí você chega lá para fechar o contrato, o homem olha para você e diz assim, é que alguém bateu aqui e trouxe um preço melhor, não dá para fechar com você. Parecia dar certo, estava tudo certo, e deu tudo errado. Já passou por experiências assim? Eu creio que todos nós, em alguma área da nossa vida, a gente passou por isso. Essa igreja, na qual o Espírito Santo vai ministrar o nosso coração nessa noite, ela caminhava tudo certo, fazia a obra de Deus, mas num determinado momento Jesus, ele traz uma palavra para eles pensarem, para eles refletirem. Éfeso era um grande centro comercial da Ásia Menor. A igreja de Éfeso era uma igreja bem localizada, era uma igreja na qual existia ali a grande, nem digo grande, né? Mas a famosa deusa Diana dos Efésios. Talvez você já ouviu falar isso. Tal era a procura por ela, tal era a adoração a essa deusa. Éfeso era conhecido por isso. Mas a Bíblia nos diz que uma das viagens missionárias do apóstolo Paulo, ele vai e ali ele começa durante quase 3 anos, ele vai implantar a igreja em Éfeso. E diz a palavra do Senhor, você vai ver isso no livro de Atos dos Apóstolos, que a igreja de Éfeso ali, ela começou a crescer. Muitos se converteram ali, a tal ponto de, diz a palavra, que muitos deles traziam os livros de esoterismo, os ídolos, as coisas de espiritismo, e colocavam na rua e queimavam diante da população que existia ali em Éfeso. Tal foi a transformação, tal foi o poder de Deus que existiu ali em Éfeso. Deus operou grandiosamente na instituição dessa igreja. E Éfeso também foi o começo das igrejas na Ásia Menor. Através de Éfeso, as outras igrejas cresceram. Através de Éfeso, houve uma divulgação da palavra de Deus tremenda naqueles dias. Mas a Bíblia diz que passaram-se aproximadamente 40 anos. Uma nova geração se levanta. Aquela geração antiga passa. Uma nova geração de pessoas começam ali a adorar a Deus em Éfeso. E aí Jesus, ele escreve as cartas às igrejas da Ásia.
E uma delas, ele fala com Éfeso. Uma delas, ele traz as revelações da igreja de Éfeso. E quando nós olhamos para estas palavras de Jesus, nós devemos olhar exatamente como ele olhou para a igreja, você deve olhar para você, porque você é igreja, eu sou igreja, nós somos igreja. Agora a pergunta que eu faço para você, o que Jesus viu nessa igreja? Qual foi a leitura que Jesus viu na igreja de Éfeso naquele tempo? Quando ele escreveu aquela carta, trazendo para ela o que ela precisava ouvir. A primeira coisa que Jesus escreve, ele diz assim no verso 2, eu conheço as tuas obras, tanto o teu labor, como a tua perseverança. Jesus estava elogiando a igreja. Olha, vocês de Éfeso, vocês arregaçam a mão, vocês fazem a obra. Olha, vocês estão fazendo direitinho, conheço as tuas obras, sei o teu esforço. Não era uma igreja omissa, irmãos, não era uma igreja que olhava para o mundo, não, era uma igreja que estava firme, procurando fazer a obra do Senhor, como a gente faz, como nós muitas vezes deixamos a nossa casa, deixamos o nosso tempo particular, e começamos dentro dos nossos dons, diante dos nossos cargos, nós estamos ali trabalhando para o crescimento da obra, para o crescimento do evangelho, para o crescimento de vidas que alcancem a palavra do Senhor, que sejam ministradas pelo Espírito Santo de Deus. Conheça as tuas obras. Jesus faz um elogio. Mas ele também não só fala isso. Ele diz no verso número 3, e tens perseverança, e suportasse provas por causa do meu nome, e não te deixasse esmurecer. Olha que coisa interessante, que Jesus está querendo dizer aqui. Eu creio que há duas ideias aqui que a gente tem que se apropriar desta palavra nessa noite. A primeira delas, que Jesus estava querendo dizer, é que nós precisamos ser pacientes com as pessoas. Paciente com as pessoas que você convive diariamente, no seu trabalho, na sua casa, na sua vizinhança, com os seus amigos. Muitas vezes, irmãos, nós decepcionamos as pessoas e as pessoas decepcionam você. Queira você acreditar isso, é verdade. Mas nós estamos vivendo desse convívio. E a palavra do Senhor, a palavra de Jesus, ela nos exorta a nós entendermos que nós precisamos viver em harmonia, que nós precisamos viver em comunhão, precisamos entender as fraquezas dos nossos irmãos e eles entenderem as nossas, para que a gente possa ter uma convivência abençoada, uma convivência na qual o Senhor trabalha dentro do nosso coração, para a gente continuar caminhando. A primeira proposta de Jesus é que você conviva não somente com o seu cônjuge, mas com a sua família, com os seus amigos, vencendo os problemas existentes entre vocês. A Bíblia diz que nós precisamos abrir mão da nossa própria vida, em detrimento da obra. Muitas vezes nós nos calamos para abençoar alguém, muitas vezes não falamos alguma coisa para alguma pessoa, porque nós queremos o bem dela. A palavra de Jesus para nós, e para essa igreja, é um elogio de Jesus. Um elogio de Jesus para aquilo que aquela igreja estava fazendo.
existia união, existia ali uma compreensão mútua entre as pessoas, entre os membros daquela igreja. Existia uma crescente dentro de cada um deles. Eles estavam fazendo a obra e cada um deles compreendia o seu próximo. Compreendia a obra que Deus colocou na vida dos nossos amados irmãos. E é isso que Deus quer. Ninguém aqui é perfeito. Ninguém aqui sabe tudo. Ninguém aqui é anjo para já subir para o céu. Nós estamos sendo trabalhados. A obra que o Senhor começou um dia na sua vida continua, irmãos. Um dia Deus tocou o meu coração e tocou a tua vida e começou a realizar uma nova vida, umas novas oportunidades. Jesus começou a trabalhar dentro dos nossos corações, através do Evangelho, através da presença de Jesus dentro de nós. Jesus viu isso. Ele viu essa compreensão. Nem sempre quando a gente está certo, a gente tem que abrir a nossa boca muitas vezes para dizer certas verdades. Eu tenho aprendido isso. E sei que preciso melhorar muito nisso. Mas a segunda ideia de Jesus aqui também é uma ideia de ser paciente na tribulação. Jesus viu que esta igreja enfrentava terríveis lutas. Existia um camarada lá chamado Domiciano. Diz que ele era o segundo Nero. Esse Domiciano, ele prendia pessoas, ele arrastava cristãos, ele matava pessoas, ele oprimia vidas, ele levava as pessoas que seguiam a Cristo, que seguiam a igreja, e provocava dentro dos cristãos coisas terríveis. A igreja de Éfeso, ela passava por momentos delicados, mas Jesus olhou para ela e elogiou. Tens perseverança e suportaste as provas por causa do meu nome. Às vezes a gente acha que as lutas que a gente passa aqui nesse mundo, às vezes a gente acha que nós não vamos conseguir suportá-las, não vamos conseguir passar por cima desses momentos terríveis. Mas a palavra do Senhor nos diz que Deus não vai te dar nenhuma provação que você não possa aguentar. Ele vai te dar o escape na hora certa. Ele vai trazer para você uma solução no momento certo. A palavra do Senhor nos diz que muitas são as nossas lutas, mas o Senhor nos livra de todas. Essa igreja foi uma igreja paciente. Mas há algo mais que Jesus viu nessa igreja. Terceiro lugar, verso número 2, parte B. E que não pode suportar os homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. Olha que coisa linda desta igreja. Uma igreja que tinha discernimento. Uma igreja que quando olhava para um homem, sabia se aquele homem era um homem de Deus ou não era. Uma igreja que sondava o coração e via a realidade daquelas pessoas, daqueles homens que se diziam apóstolos. Porque naquele tempo se passavam muitos viajantes, se denominando cristãos, se dizendo servos de Deus,
Mas quando chegavam em Éfeso, Éfeso tinha os olhos para enxergar se aquele ou se aquela era uma mulher de Deus ou não. Que bonito, não é verdade? Que igreja é essa? Não, irmãos? Suporta a aflição, tem discernimento, faz a obra, uma bênção. Mas o próprio Jesus disse no verso número 6, tens cuidado a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem eram esses camaradas que Jesus disse que ele odiava? A obra dos nicolaítas começou através de uma pessoa chamada Nicolau de Antioquia. Quem era esse Nicolau de Antioquia? Ele foi uma das pessoas, um dos diáconos, que foram eleitos no momento quando havia necessidade das viúvas. Os apóstolos não conseguiam fazer todo o trabalho, então eles levantaram, lá em Atos 6 você vai encontrar esse homem, levantaram alguns diáconos para fazer a obra de estar abastecendo e sustentando as viúvas daquele tempo. Nicolau de Antioquia. Esse homem, ele começou a se desprender do verdadeiro evangelho. Por quê? Os nicolaítas, irmãos, eles não deixavam de pregar o evangelho. Eles pregavam. Mas os nicolaítas pregavam o evangelho de uma versão mais moderna. Pregavam o evangelho de uma versão menos rígida. Pregavam o evangelho e não tinham aquela cabeça de ficar trazendo sobre as pessoas aquilo que o evangelho ministrava. Era o evangelho light, vamos assim dizer. Eles diziam assim: quanto mais a gente pecar, mais a graça de Deus vem sobre a gente. Olha só. Quanto mais a gente fizer coisa errada, mais o Senhor vai vir. Então peca à vontade. Faz coisa errada à vontade, que Jesus vai perdoar, que Jesus vai fazer. Essa era a obra dos nicolaítas. O evangelho moderno, o evangelho light, o evangelho que pode tudo, não tem problema nenhum, eu posso fazer o que eu quero. Essa era a pregação dos nicolaítas. Será que a gente pode encontrar esse tipo de igreja nos dias de hoje? Será que a gente pode se identificar com algum ministério que talvez você tenha visto, que por algum motivo eles permitem tudo, podem fazer tudo, podem viver, e não tem problema nenhum? Estes eram os nicolaítas. Jesus diz: eu odeio esse povo. Eu odeio esse povo. Agora, irmãos, o que é que Jesus não viu? Ou o que é que Jesus viu e que não agradou ele? A palavra do Senhor nos diz no verso número 4, que Jesus tem uma censura. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Uma igreja fiel, uma igreja na palavra, uma igreja que tinha discernimento. Quem olha para essa igreja fala: essa é a igreja ideal, essa é a igreja que eu procuro. Aí Jesus, de repente, diz assim: olha, vocês abandonaram o primeiro amor. Tenho contra ti. Eu comecei a ver, falei: Senhor,
é para o nosso tempo. Porque hoje nós vemos as pessoas que não estão mais dispostas a ouvir a palavra, já não querem mais ouvir o que verdadeiramente Jesus quer, querendo falar comigo e com você. Estão vivendo esse tempo, o tempo do comichão. Você se lembra quando Jesus ressuscitou? A primeira pessoa que Jesus foi restaurar, quem foi? Quem lembra? Foi Pedro. Lembra? E quando Jesus foi restaurar a vida de Pedro, Jesus chega para Pedro e falou assim: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Porque Jesus estava querendo mostrar para Pedro, e mostrar para mim e para você, que se nós queremos fazer a obra do Senhor sem amar, não é completo. Se nós queremos somente a doutrina e deixarmos o amor, você está sendo um fariseu. Você não está sendo aquela pessoa que Ele verdadeiramente escolheu. Porque Deus te escolheu para esse tempo, para você amar as pessoas, amar o Pai, ter comunhão com Ele. E o que mais a gente vê nos tempos de hoje é justamente o contrário. O que mais a gente olha e a gente enxerga é justamente um querendo passar por cima do outro. Não é assim? O que mais a gente vê é as pessoas querendo passar a perna no outro. Pastor, eu vou tratar da minha vida. Agora, pastor, eu vou cuidar da minha casa. Agora, pastor, eu vou fazer aquilo que eu tenho que fazer lá dentro de casa. Agora eu vou cuidar do meu carro, da minha casa, da minha família, dos meus bens. Agora eu vou cuidar das coisas minhas. Eu. E Jesus chega e fala assim: tu me amas? Tu me amas? Porque se tu não me ama, você não pode fazer a minha obra, Pedro. Sabe o que eu vejo, irmãos? Muitas vezes na nossa vida, às vezes a gente fala assim, eu falo, vamos ter um culto hoje. O outro irmão chegou e falou assim para mim: pastor, quem é que vai pregar? Não importa. Não, mas o que vai ter de diferente no culto? Espera aí, quem é que tem que ser adorado aqui? Sou eu? O irmão? Ou a pessoa do nosso Pai? A gente está vivendo esse tempo. A gente está vivendo esse tempo que a gente está procurando agradar a nós, a minha vida, o meu ser. Deixa eu dizer uma coisa para você: você está indo para o caminho errado. Você está indo para o lugar errado. Quem te colocou nesse mundo foi o Pai. Quem colocou você dentro da igreja foi o Espírito Santo que te levantou, que fez a obra na tua vida, te tirou dessa imundícia, desse inferno.
E Ele te trouxe para a presença dEle. A graça do Senhor, a graça de Deus, a cada dia diante de nós. O que adianta cuidarmos das coisas tudo muito certinho, se não temos tempo com o Pai, tempo de oração? O que adianta fazer todas as coisas, se você não tem desejo de vir à casa do Senhor? O que adianta? Dizer que é crente, mas quando alguém liga para você e fala assim: olha, eu estou precisando de uma oração, dá para você vir aqui em casa? Você olha assim e você diz assim: mas eu não posso agora, pode ser amanhã, depois da manhã. Olha, pede para o irmão X, para o irmão Y. A gente nunca acha tempo para as coisas do Senhor. A gente quer estar de bem com todo mundo, mas na hora de arregaçar a manga, tirar um 10, não é assim? Na hora de mostrar o valor para o Senhor daquilo que eu sou, a gente olha para a nossa vida: hoje eu não posso, hoje não dá, hoje eu tenho isso, hoje eu tenho que passear, hoje eu tenho que estar na minha casa, hoje eu tenho que fazer tal negócio. A rotina é uma coisa séria. Nós falamos assim: eu vou ao culto. Mais um culto. Vamos para a Santa Ceia. Mais uma Santa Ceia. Vou para a igreja. Vou lá ouvir aquele pastor. Vou lá. Que hora termina o culto mesmo? É 9. Não pode passar das 9 não, senão... Vamos bater o nosso cartão na maquininha de Deus. Deus, estou aqui, viu? Olha, eu vim para o culto. O senhor está me vendo? Estou aqui, hein? O senhor está me vendo? Estou aqui. Virou uma rotina. Irmãos, essa palavra é para a gente refletir, é para a gente parar e pensar. Eu, quando vou à casa de Deus, eu vou na expectativa de acontecer alguma coisa. Eu vou ali não para adorar a minha vida, adorar a vida do pastor, mas eu vou lá para adorar o meu Deus, que me tirou do inferno, que me tirou dessas obras desse mundo e que me separou para uma vida de vitória. Eu vou lá porque Deus vai falar comigo. Eu vou lá porque Deus tem uma palavra para mim essa noite. Eu vou lá porque o Senhor vai me revelar alguma coisa que eu preciso ouvir. Não importa o pregador, não importa o irmão, o pastor, Deus vai falar comigo. Ele vai usar aquele homem. Eu vou ser abençoado, eu vou sair diferente daquele lugar. Eu vou ser usado. Deus vai me usar. Eu vou lá porque Deus vai me usar. Deus vai derramar sobre a minha vida.
Deus vai fazer algo diferente. Eu vou chegar, estou cansado, mas eu vou lá e vou sair de lá diferente do jeito que eu entrei. Já declara as palavras daquilo que vai acontecer na sua vida. Isso que nós precisamos ser, igreja. Uma igreja que amava, uma igreja que fazia obras, uma igreja que fazia de tudo, tinha discernimento, tinha tudo certinho, tinha os seus regulamentos sendo cumpridos, tinha todas as coisas, tudo bem colocadas, mas não tinha amor, não tinha amor. Sabe o que Jesus falou? Verso 5, lembra-te. Eu comecei a olhar para essa palavra, irmãos, e comecei a me perguntar, lembrar do quê? Há dois aspectos aqui que a gente precisa olhar nesse ponto. Lembrar do passado muitas vezes não é bom, não é assim? O próprio Jesus falou assim: você que põe a mão no arado e olha para trás não é digno de mim. Jesus disse isso. Mas há um outro aspecto. Muitas vezes é bom a gente olhar para trás e ver o que o Senhor fez na tua vida, ver o que o Senhor operou naquele momento mais difícil que você passou, lembrar das obras poderosas do Senhor na nossa vida, lembrar do que o Senhor realizou, porque eu não era ninguém e Ele me fez alguém. Lembrar é bom, sim, as coisas boas. Lembrar é bom, quando a gente começa a enxergar que teve um irmão, que um dia foi na tua casa, que teve uma pessoa que foi usada pelo Espírito Santo, naquele dia, ele falou tudo que você precisava ouvir, e você glorificou a Deus. Que alguém fez alguma coisa por você, alguém um dia se disponibilizou, alguém um dia deixou a sua casa, o seu tempo e foi lá orar com você. É bom lembrar disso. Houve uma pessoa de Deus, houve um homem, uma mulher de Deus que um dia visitou a minha casa. Eu tenho gratidão por isso. Eu tenho gratidão por isso. Eu tenho gratidão por isso. É bom lembrar. Agora Jesus disse exatamente assim: se não te arrepender, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, e se não venho a ti, e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não se arrependas. O que Jesus estava querendo dizer aqui? O que o candeeiro faz? Ele ilumina, certo? Jesus estava dizendo assim: olha, você, através da tua vida, você ilumina o mundo. Através da tua vida, a glória do Senhor se manifesta. Através da tua vida, as pessoas veem a luz que está em você. Mas o Senhor falou assim: olha, se vocês não se arrependerem, se vocês não amarem, eu vou mover esse candeeiro de você, eu vou tirar essa luz de você, eu vou tirar aquilo que mais brilha em você. Irmãos, que pesado, hein? Que palavra pesada de Jesus. Que palavra dura de Jesus. Você sabe o que aconteceu com Éfeso? Eles não se arrependeram. E eu pergunto para você, e a igreja de Éfeso, o que aconteceu? Acabou. A igreja de Éfeso foi destruída pelos inimigos. Deus tirou a mão.
Deus tirou a sua presença no meio dos Efésios, e essa igreja, ela já não mais existiu. Eu quero nessa noite deixar essa palavra para você. Pastor, que palavra dura. Antes da palavra ser dura, eu quero te ver no céu em nome de Jesus. Eu quero estar lá com você. Pode machucar hoje, mas amanhã vai ser bênção para você. Porque o teu pastor, ele quer te ver bem. O teu pastor quer te ver você abençoado. Ele quer ver você alcançar. E quantas pessoas Deus tem colocado ao teu redor. Nós não podemos nos isentar, irmãos, do ministério que Deus colocou para todos nós. Estamos no mês de missões. Nós somos missionários do Senhor nesse tempo. Eu talvez não vou para a África como o pastor Elmir vai, mas eu ministro. Eu sou missionário dentro de Paulínia, missionário diante dos meus amigos, diante dos meus parentes, diante daqueles que são do meu trabalho. Deus me colocou ali para que a sua luz, ela venha através de mim, e eu seja usado, e eu seja alguém que o Senhor vai usar minha boca para abençoar. Eu seja alguém que o Senhor vai levantar para trazer alguém para Cristo. Eu quero nessa noite orar com você. Eu quero nessa noite abençoar você. O sangue de Jesus, ele é poderoso nessa noite. Ele é maravilhoso para nos perdoar, para nos fazer ter uma visão diferente, para olhar para as pessoas, não somente olhar para mim, irmãos, mas olhar para o nosso próximo. Qual foi os 2 mandamentos que Jesus deixou à sua igreja? Você lembra? Amar a Deus sobre todas as coisas, e que mais? Amar o nosso próximo como a si mesmo. Nós não podemos ir para o caminho errado. Você quer ir para o céu? Muda o teu caminho, muda a tua história, muda, para que a gente possa alcançar um dia na presença do Senhor. Amém?